E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para a gente poder explicar a questão de número 5 do terceiro tema de Sociologia do preparatório para o Enem. E essa questão, ela começa assim. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, da onde vem a palavra nefando, significa o que não pode ser dito. Então é uma coisa tão ruim que não se pode nem falar sobre aquilo. É um pecado nefando. A Assembleia de Clérigos, ou seja, do pessoal do clero da igreja, reunida em Salvador no ano de 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. Aquilo que não se pode nomear, que não se pode falar de tão horrível que é, recebe o adjetivo de nefando, ok? Segundo texto, o número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009, de acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, LGBTs. Nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação homofóbica no país. Então, tu tem um texto que fala que em 1707, a sodomia, a prática sexual da sodomia era tão horrível que não podia nem ser nomeada, e o texto seguinte diz que em 2009, e talvez esse dado seja até desatualizado, mas na questão tem assim, que em 2009 se bateu o recorde histórico de assassinato de homossexuais no Brasil. A pergunta é a seguinte: a homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual. Grife isso aí, para tu entender o que é, o que significa a expressão homofobia. E muitas vezes expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, tanto por parte da igreja, lá em 1707, quanto também o assassinato de homossexuais no Brasil no século XXI, perseguições e assassinatos de homossexuais no país, estão associadas ao quê? O que a gente pode estabelecer como conexão entre o primeiro texto e o segundo texto que a gente leu? E como isso afeta os atos de violência contra os LGBTs? Vamos lá. Refere-se à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos da cidadania dos homossexuais. Bom, vamos lá. Faz um certo sentido. Mas lá em 1707, a gente nem vivia uma democracia. Então nem tinha a possibilidade de haver uma representação política nesse sentido que traz a questão, ok? Então não tem a ver com isso. E também tem muitas pessoas que conseguem se eleger, sobretudo a cargos do legislativo, defendendo a bandeira da criminalização da homofobia, do respeito à diversidade sexual, à tolerância. Então a letra A gente exclui. Letra B de bola. A falência da democracia no país. Nossa, exagerou. A democracia faliu no Brasil e por isso que acontecem essas coisas, né? Não faz sentido. A letra B a gente pode abandonar logo no começo, porque ela vai pecar pela extrapolação. Ela extrapola o que a gente leu no texto. Então a gente já deixa para lá. Letra C. Tem a ver com a Constituição de 1988, a que ainda está em vigor no Brasil, que exclui do tecido social os homossexuais. O quê? A Constituição excluir os homossexuais da sociedade? Nem faz sentido. Até porque a nossa Constituição é vista como uma Constituição cidadã. Então ela fez só incluir diversos grupos dentro dessa ideia de cidadania. Não faz sentido também a letra C. A gente pode já deixar para lá e partir para a próxima opção. Letra D. Isso que a gente leu nos dois textos tem a ver com um passado histórico, opa, aí sim, marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Ó, a letra D, ela está dentro do tema. Ela responde ao que a gente viu na pergunta. Então, por enquanto, essa é a nossa melhor opção. Mas vamos ver a última opção, a letra E. Tem a ver com uma política eugênica. Eugenia vai lembrar a questão racial, né? E a questão aqui não é a questão racial. É a questão da orientação sexual. Então aqui, a única opção que nos serve será a letra D de dado. Vamos dar uma conferida no gabarito para ver se está certo? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3, letra D de dado.
é a nossa opção correta. E com isso a gente encerra mais uma videoaula de Sociologia explicando as questões do preparatório. Espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês e a gente se encontra numa próxima videoaula. Um abraço a todos, tchau, tchau!